Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tranquilo? Vamos agora ver nosso penúltimo conteúdo programático, tá? Já vamos estar encerrando o nosso semestre. Vamos ver nosso penúltimo conteúdo, que fala justamente numa parte mais fragilizada de todos os profissionais praticamente da área da odontologia, principalmente na graduação, que são os acidentes de trabalho e o que fazer após esses acidentes de trabalho, principalmente com o nosso material biológico. Então vou falar um pouquinho para vocês aqui, tá certo? Todos os cuidados, alguns cuidados principalmente, é difícil a gente falar até todos, porque visualizar uma clínica assim é complicada, tá? Então vamos falar de algumas abordagens que vocês têm que ter, principalmente os cuidados na lavagem dos instrumentais, no manuseio desses instrumentais, quando você for anestesiar e assim por diante, tá legal? Então vamos lá conversar um pouco com vocês sobre isso. Em primeiro lugar, os acidentes de trabalho, eles podem ocorrer dessas diversas maneiras, como nós já vimos na aula passada. Riscos físicos, químicos, biológicos, mecânicos e ergonômicos. Esses são nossos acidentes de trabalho. Por conta disso que nós tivemos que dar aquela primeira aula, para depois falar o que fazer se acontecer um acidente. Tá? Primeiro prevenir, mas lá tem prevenção, mas aqui já acontecendo o acidente propriamente dito. Tá certo? Então nós temos esses acidentes, postos a esses acidentes no trabalho durante o consultório odontológico. Segundo a odontologia do trabalho no CFO, diz assim: são os conhecimentos de odontologia aplicado à atenção e saúde do trabalhador nos aspectos de promoção, prevenção, recuperação e reabilitação da saúde de trabalhadores submetidos aos riscos e agravos advindos das condições de trabalho. Esse é o conceito, segundo o CFO, do significado de odontologia do trabalho. Então, a odontologia do trabalho, ela vai ter o cuidado de principalmente tratar dos pacientes ou mesmo dos colegas advindo da sua profissão, tá legal? E os riscos advindos da nossa profissão. Beleza, vamos lá. Nossa exposição, material, aerossol, sangue, né? Fluidos orgânicos, isso nós já sabemos, temos que ter o cuidado, já estamos vendo aí isso na mídia, tudo bem? E o risco biológico, né, segundo o Ministério da Saúde, acidentes com sangue, com fluidos potencialmente contamináveis, devem ser tratados como caso de emergência médica. Então, caso aconteça algum acidente, como já aconteceu na clínica com vários colegas, com professores também, nós temos que notificar e ser tratado como uma emergência médica. Então não pode brincar, não pode vacilar, tudo bem? Por quê? Porque nós temos essas duas doenças prioritárias dentro da odontologia, a AIDS e a hepatite. Elas estão em comum acordo na nossa área. Então vocês sabem tudo já o que é AIDS, já sabem tudo o que é hepatite, mas aqui eu só vou falar algumas curiosidades dentro da nossa profissão, tá bom? Bem, e aí nós já falamos também sobre isso, que os riscos percutâneos relacionados o risco biológico relacionados a percutâneos, a cutâneos e a micosas, né? Isso nós já vimos também. Por quê? Porque nós vamos abordar justamente este tipo de acidente principalmente. Paciente com guna, né? Paciente que chegam no consultório odontológico uma condição de saúde bucal muito aquém. Então nós temos que ter medo desse paciente realmente. E esse paciente pode ser um paciente que tem uma doença sistêmica como a AIDS e a gente não esteja ligando a coisa, tá bom? Então por isso que eu coloquei aí pacientes com guna, tudo bem? E acidente, né, propriamente dito, que justamente com isso, ó, quando você tira uma pinça, né, quando você vai fazer anestesia, tem aí as cureta que eu coloquei para você de raspagem, nosso instrumento de alta rotação, que também pode furar a gente. Então nós temos que ter muito cuidado com esses instrumentos que são do cotidiano, que são do nosso dia a dia. Bem, acidentes ainda com pérfuro cortante, né, que pode ter, infecções, quem for trabalhar com criança, cuidado com mordida de criança. Isso é importante que vocês tenham esse cuidado, tá legal? AIDS e hepatite, como enfrentar essas infecções na clínica? Normas de biossegurança são as mesmas.
Ninguém tem normas mais ou normas a menos, são as mesmas. Até porque ninguém sabe quem é o paciente com AIDS, quem é o paciente com hepatite. Algumas curiosidades eu vou colocar aqui para vocês, para a gente ter uma noção do que realmente tomar cuidado, como tomar cuidado. Transmissão ocupacional na prática odontológica. A hepatite é o maior risco de contaminação nossa, então é o carro-chefe de contaminação no consultório odontológico. Depois, a herpes é a mais frequente no nosso consultório, lesões por herpes, tá bom? Que aparece sempre no consultório odontológico. E a AIDS é a menor quantidade, né, e pequeno risco ocupacional, mas de maior mobilização para a adoção de medidas, e que não deve ser assim. Todos os pacientes são de risco para as 3 doenças, ok? E a AIDS é que o pessoal tem mais medo. Só que por que tem mais medo? Se soube que um paciente tem AIDS, tem que colocar 2 máscaras, 2 luvas, não é necessário isso. Todos os pacientes são iguais, então tem que ser protegidos todos da mesma forma, tá bom? Então aqui só mostrando que a hepatite é a mais, que contamina mais, a herpes é a mais frequente e a AIDS é a que mais se tem medo, mas é que menos risco ocorre de contaminação. Vocês vão já saber por que lá na frente, ok? Então tá aí, ó. Não mostra esse quadro, né? Número de pessoas infectadas. Vocês podem ver que o número de pessoas infectadas por AIDS é muito menor do que o número de infectadas por hepatite, né? O número de casos de AIDS é muito menor, né? O volume de transmissão é muito menor, olha lá. Então vocês estão vendo aí a relação. Risco de acidente e punção 0,0505 com AIDS e 7 a 30% com hepatite. Então veja que hepatite, ó, vacina AIDS não tem, hepatite tem. Então a gente ainda pode se prevenir, tá bom? Isso é um quadro só para mostrar essa relação de que AIDS é preocupante, sim, mas hepatite é muito mais, tá legal? Seguindo. Entre as doenças infecto-contagiosas, a hepatite B é a maior causa de mortes e interrupções na prática do consultório odontológico. Esse é o recado que eu começando a dar para vocês, que vocês entendessem, tá legal? Herpes, vamos passar um pouquinho que isso aí, vou comentar um pouquinho dessas 3, mas a herpes, todas eles vocês já viram isso lá nas disciplinas do 1º e 2º semestre. Então, herpes é uma virose mais comum, né? O HSV1, HSV2, né? Na prática odontológica, o paciente deve ser considerado como potencial infectante, né? Adiar a consulta até que a infecção esteja controlada. É isso que é um recado que eu dou para vocês. Pegar um paciente com herpes na clínica, nós já pegamos, eu já peguei aí lá na clínica de Isamar, e nós pedimos para que o paciente voltasse para sua casa com tratamento médico, ele sabe que tem, e quando melhorasse o seu quadro, retornasse, porque ali dentro, qualquer coisa que você tocar, pegar numa caneta, o pessoal vai na caneta, pega lá, você pega com luva sem querer na caneta, aí vem outro colega seu, pega sem a luva, depois ele pega no rosto, ele está se contaminando. É mesmo as precauções que nós estamos tendo agora com o coronavírus, tá bom? Então, herpes é muito comum na clínica, tá bom? Vamos lá. Herpes simples, então, contato direto, né? Disseminação assintomática através de sangue e saliva, né? Sobrevive 2 horas na pele, 4 horas em superfície plástica, 3 horas em tecido. Isso aí também, essa sobrevivência do vírus, isso é muito ainda a ser estudado, tá? Sobrevive se tiver condições boas na pele, na superfície. Se não tiver condições, não sobrevive, entendeu? Se tiver muita água, lama, não vai sobreviver. Então o vírus só fica se tiver oportunidade para sobreviver. Mas tem aí um estudo sobre a sobrevivência, igual o coronavírus estão dizendo, 7 dias no metal, 7 dias não sei onde, na roupa 10 dias, 20 dias, ninguém sabe ao certo. Faz uma estimativa e uma prerrogativa. Tudo bem que quando faz testes em laboratórios é diferente o teste como está na vida real. Tem vento, não tem nada, isolado, então é diferente, totalmente diferente, tá bom? E a faixa etária de priorização de infecção é de 3 a 6 anos de idade, tá bom? O papel do dentista: garantir o atendimento universal dentro das normas de biossegurança, sem preconceitos. Eu fiz parte do conselho, vocês sabem disso, e tive um caso no conselho, eu fui assistir uma audiência no conselho, participei de uma audiência no conselho, em que os dentistas não queriam atender
2 crianças com HIV. E aí, a advogada do conselho conseguiu reverter o caso e um dentista só foi punido, mas nem tanto porque ele não quis atender, ele atendeu, mas pelas circunstâncias que ele atendeu. Mas os outros colegas foram advertidos, porque a gente não deve negar atendimento a um paciente HIV, tudo bem? Mas, então, vamos ter que interpretar com todas as medidas de cautela, tá? Estar atento às possíveis manifestações bucais, saber o que é anatomia, saber o que é certo e errado, principalmente as patologias, conhecer as patologias e tratar o paciente normalmente, tudo bem? Ainda, papel do dentista, né? Referir-se ao paciente a serviço de saúde quando suspeita do diagnóstico de infecção. Isso é uma coisa muito difícil de se trabalhar, tá bom? No 6º semestre a gente vai conversar com a parte de ética, a gente vai ter esse tipo de abordagem com vocês, como você se relacionar eticamente com o paciente que esteja com doença ou qualquer coisa parecida. Continuar os procedimentos de rotina normal, interagir com a equipe interdisciplinar, principalmente a equipe médica, a equipe de enfermagem, se esse paciente tiver, e encaminhar se esse paciente não tiver, tudo bem? Ainda, garantir tratamento digno, humano, sigiloso, respeitando as diferenças de comportamento desse paciente, atualizar sobre a epidemia, aspectos éticos e pessoais. Você sempre tem que manter a parte epidemiológica, estudando a parte epidemiológica e ética, sempre com postura do paciente, não pode ficar falando a respeito desse paciente, tá bom? Mais esses cuidados. Ainda, identificar as limitações para que não seja prejudicado, ou seja, a relação paciente-profissional. Lembrar de que a prevenção é sempre o melhor caminho, tá? E notificar o paciente ao sistema de saúde, tá bom? Aos serviços de saúde, principalmente aqui no Pará, tá legal? Notificar, fazer a notificação dessa doença caso apareça no seu consultório particular. Serviço público é mais fácil a gente fazer isso, pois às vezes ele já vem notificado, ele já vem trabalhando, mas no seu consultório particular é bom fazer a notificação desse paciente. Aí é um quadro que eu coloquei para vocês, só para vocês conhecerem a doença. Na verdade são manifestações que ocorrem na cavidade bucal. Vocês vão ter disciplinas só disso aí. Todas essas disciplinas, todas essas doenças, vocês vão ter disciplinas no 4º e no 5º semestre, só abordando todos esses tipos de manifestações que acontecem. Então não vou nem me restringir, não vou nem explicar cada uma delas, porque são situações que vocês ainda vão passar por isso, vão ver isso aí. Mas só a curiosidade, ó, tem gengivite, né, tem periodontite, tem afta recorrente, então outras coisas vocês vão perceber do cotidiano que esse paciente tem, esse paciente HIV, tá bom? Bem, que nós devemos começar a tratar, começando logo com a vacina, né? Nós temos as vacinas obrigatórias, que tem naquele também manual que eu dei para vocês, no PDF que tem na plataforma, que é o manual da Anvisa, tá? De prevenção, de precauções de cuidados odontológicos. Tem lá esse manual na plataforma de vocês, PDF, e também está falando lá quais são as vacinas prioritárias. Agora a gente pode colocar H1N1 e por daqui a um ano e meio, quem sabe, já vamos colocar Covid aí também como vacina obrigatória. Mas cada um sabe quais são as suas vacinas. Eu pedi a vacinação para vocês, não sei se a gente vai poder ter a carteirinha de vacinação, acho que não, mas no semestre que vem eu cobro essa vacinação de vocês, tá bom? E vamos, chega no posto, ver quais são as vacinas que você precisa tomar, se tiver carteirinha, se não tiver, faz os testes para saber se você tem resistência ou não a determinado tipo de doença, e aí se você está imune ou não, tá legal? O posto de saúde te responde isso com mais tranquilidade. Vamos lá? A AIDS, já sabe o que é, né? Não vou me prender muito, todo mundo sabe o que significa. Aqui era só para falar mesmo da questão dos cuidados que tem que ter, que eu falei para vocês. A AIDS é a doença que todo mundo tem mais medo e na verdade tem que ter medo da hepatite, tudo bem? Vamos lá. Medida de precaução, todos têm que ter medida de precaução da equipe, né? Que é um conjunto de medidas que é contra a infecção e conjunto, por isso denominado medida de precaução. Todo cliente deve ser tratado como um portador potencial de todos os micro-organismos. Se vocês quiserem ler tudo isso, não precisa, basta só a última frase que eu já quero que vocês entendam sobre isso. Aí, precaução, uso de barreiras, óculos, máscara, gorro, isso daí você já sabe. Prevenção quanto a sangue e fluidos, ou seja, cuidado com lavar mãos sempre,
né? Prevenção contra acidente, perfuro cortante. Vou mostrar para vocês umas fotos aí que o que vocês não devem fazer quando tiver agulha, principalmente. Manejo adequado de acidente que envolvam exposição, né? Procedimento adequado de descontaminação, dejeto dos resíduos, que são a nossa última aula, resíduos sólidos de saúde também. E dentro dessas precauções se envolve a parte da vacina também, tá legal? Vamos lá. Aí o que se deve fazer? Vamos lá. Paciente, conduta frente ao acidente. Se o paciente indivíduo fonte da contaminação positivo para HBS, ou seja, positivo para a hepatite B, o que é que você vai fazer? Não, trabalhador, não, o que não está vacinado, você vai ter que se vacinar, ou então já entrar com um procedimento, um protocolo lá no posto de saúde. Então, cada um tem seu protocolo diferente aí, protocolo para fazer, tanto se o paciente for positivo para AIDS ou paciente para hepatite. Então, o certo é você levar o paciente. Se o paciente se recusar e você achar que o paciente tem algum tipo de... ele se recusou porque ele se acha que está contaminado, já teve alguma doença dessa, você imediatamente tem que entrar com um protocolo que o posto vai fazer para vocês, tá bom? Então aí tem um protocolo a se fazer, lá na frente tem outro, eu vou mostrar para vocês melhor, tá bom? Seguindo. Então é importante utilizar luvas, né, todo durante o procedimento, e principalmente luvas de borracha, quando vocês forem fazer a desinfecção, tá legal? Desinfecção, desculpa, quando vocês forem fazer a lavagem dos instrumentais, tem que ter a luva de borracha com vocês, tá bom? Acidente, agora, exposição de HBV, riscos de exposição de 5 a 43%, vejam que é muito mais do que a AIDS, tá? Acompanhamento do paciente com a sorologia de 3 a 6 semanas, 3 meses, desculpa, e adoção de práticas de sexo seguro e evitar a gestação, que é transmissão vertical. Então tem que ter bastante cuidado com o paciente com HBV. Vê que a HBV é pior, muito pior a transmissão. Então aí estão as dicas, né? Justamente da exposição a HIV agora, o risco 0,1 a 0,5. Algumas coisas nós temos que levar em consideração dessa exposição do risco de HIV, principalmente a questão do furo, do corte, tá? Que vai ter aí. Aí diz orientações, orientar direitos, né, trabalhistas, adesões, acompanhamentos clínicos, né, adoção de prática de sexo seguro. Isso aí são as rotinas normais que vocês têm que proceder. Mas na questão da contaminação, tem aqui que eu quero dizer para vocês, ó. O risco depende de quê? Primeiro, integridade da superfície cutânea comprometida. Como foi o corte? Corte só um risco? Beleza. Um corte sangrou, parou, ou um corte que vai estar saindo um jato de sangue. Aí isso é a integridade da superfície cutânea, tá? O volume de secreção que saiu, e aí isso vai de conta com a carga viral do paciente fonte. Se ele puder ir com vocês, ele vai fazer um teste lá e vai ver sua carga viral. Se for alta, você tem que entrar logo com todos os medicamentos que eles vão fornecer para vocês, tá bom? Então, isso vocês têm que... não é porque também... cortei rapidinho ali. Lava com água e sabão. Vê se parou. Parou, calma. Tranquilidade. Tá bom? Tá certo? E aí tem exposição percutânea de 0 a 3 a 0,5. Exposição mucosa 0,1. Exposição em pele íntegra menos que 0,1%. Então, vocês estão vendo que AIDS não é o problema nosso. Tá legal? Não é. É o vírus da hepatite B. Aqui já o que se faz, né? O protocolo, mas isso aí já pode até ter defasado para vocês, tá bom? Eu coloco isso aí, mas esse protocolo já deve ser outro. Cada caso é um caso, dependendo do tipo de medicamento que a pessoa possa tomar. Então isso aí é só para colocar na aula, tá? Cada caso é um caso e vocês têm que fazer a notificação no lugar competente, tá certo? Seguindo. Aí uma pesquisa, 2 pesquisas que eu coloquei para vocês terem uma ideia de como acontece a coisa. Veja aí, olha lá que é interessante esse acidente, né? Dos alunos da universidade aí que sofreram acidente. Entenda o seguinte,
deixa eu pegar aqui para vocês. Instrumento mais envolvido: sonda, 37, agulha, cureta, que vocês vão trabalhar. Qual foi o motivo? Isso que eu quero. Desatenção, olha aí. Desatenção, 59,7%. Então, é comum de vocês ainda estarem na clínica, vão entrar na clínica no semestre que vem. É comum acontecer isso, normal. Então, todos afetados. Região afetada, 73% mão. Então, já sabe, né? Vocês vão ficar vendo, podem ler isso aí depois tranquilamente para entender melhor. Olha esse outro aí, na Santa Catarina. Motivo, lá embaixo, favoreceu o acidente: falta de atenção. Sempre é falta de atenção, não tem como, sempre é falta de atenção, tudo bem? E tá aí quais são os materiais: ureta, de novo, agulha, broca, né? Aonde foi, quais são as práticas clínicas, dentística foi a maior, e assim por diante, tudo bem? Prevenção de acidentes, aí coloco aí máximo cuidado, né, com instrumentos perfuro-cortantes, utilizar equipamento de proteção, não colocar objetos contaminados, usar diques de borracha, que é aquele isolamento que a gente coloca, não tocar olho, nariz, boca, cabelo durante o procedimento. É como se fosse o coronavírus, que a gente vai ter que fazer o mesmo protocolo agora vai se aumentar, essa aula para o semestre que vem vai mudar, que a gente vai fazer mais outras observações, tá bom? E não se alimentar, beber ou fumar durante a clínica. São procedimentos padrões. Aqui que eu queria chegar para vocês, mostrar aqui o seguinte: nunca fazer o que tem nessa primeira foto aqui, gente. Nunca fazer isso aqui, ó. Desencapa, mas não encapa. Sempre você deixa o que você tirou aqui, ó, no anteparo, tá legal? E você reencapa assim, ó, apoiando aqui do ladinho. Coloque e apoia. Nunca reencapa como tá nessa primeira foto. Só tira. Nunca faz reencapar do mesmo jeito. Tá bom? Isso é o principal que vocês têm que ter na cabeça. E descartar em locais apropriados. Tá? Isso tem na clínica. É lamentável às vezes que o colega não joga nesse negócio, joga no lixo comum. Já aconteceu acidente de pessoas, funcionários da limpeza, que foram fazer a limpeza. Pegaram o lixo comum e se cortaram porque ficou lâmina de bisturi, rasgou o saque, rasgou a perna e cortou a pessoa teve que passar por todo esse procedimento aí que vocês estão vendo. Então, por favor, consciência de cada um dos senhores na clínica e responsabilidade para tal situação. Então, estamos encerrando. Melhor prevenção contra acidente é não se acidentar. Vamos lavar com a luva de borracha, que eu já falei para vocês. Ter o cuidado no manuseio de todos esses metrais, para a gente não ter prejuízo futuramente. Caso aconteça o acidente, a gente está lá pela clínica, tem um protocolo, a clínica, tá? E esse protocolo vai ter que ser seguido. Tá bom, gente? Ok? Para a gente terminar, conduta: manter a calma, lavagem exaustiva das mãos, isso que eu falei para vocês. Não tentar provocar mais sangue, que não adianta, tá? Colocar antisséptico, pode ser clorexidina, né? O álcool 70 pode passar na mão, caso seja alguma lesão pequena, tá bom? Mas se for grande, já vai ter outros procedimentos. Se for grande, tem que dirigir-se ao centro de referência, tá? Contra acidentes, que tem, hoje em dia tem um do outro lado da Tamandaré. Ficou um contra o acidente de outro lado, muito fácil pra gente. Também tem Metropolitano, tem um outro centro que fica localizado ali no Telégrafo, também centro de referência. Preencher uma ficha de notificação, obter o paciente, se possível for, levar o paciente fonte com vocês, ok? Então, conduta, caso a situação seja de risco, quimioprofilaxia, durante quimioprofilaxia de 3 a 4 semanas, né? Acompanhamento do profissional no período de 6 meses. Em caso de risco durante o tratamento, o profissional deve adotar medidas de prevenção, e a principal medida da profilaxia é a vacinação contra a exposição de HPV. Ok, gente? Tudo bem? Considerações finais: acidentes de trabalho em constituição é sério, constituição de problema sério de infecção cruzada e controle. Apesar do uso dos EPIs, nós temos que trabalhar com a prevalência de acidentes grande, ainda é grande, e a equipe de saúde deve seguir rigorosamente o controle de infecção no meio ambiente, e as condutas de controle pós-acidente devem ser seguidas na íntegra. Então, muito cuidado com o acidente com pérfuro cortante.
tá bom? Na prova de vocês eu vou perguntar coisas básicas, o que deve fazer após acidente, tipo assim, provocar mais sangramento, puxar o cabelo, tipo assim. Então coisas óbvias que a gente vai trabalhar com vocês. Qual é a doença que mais se acomete, qual é a que menos se acomete, entendeu? Então essas são as perguntas da prova em cima dessa aula aí com vocês. Abraços e fiquem em casa. Semana que vem a última aula de resíduos sólidos de saúde. Abraço para vocês.